Tenho o prazer de apresentar aulas de tomografia de coerência óptica. Esse é um exame que, hoje em dia, quem faz retina sabe que cada vez mais difícil a gente exercer a nossa especialidade sem esse exame. E essa aula, ela tem um foco um pouco mais básico, tá? Justamente porque a gente tem residentes aqui, mas a gente vai discutir alguns achados legais, assim, né? A gente vai passar por algumas doenças, alguns achados. Então, uma pequena introdução, né, como não pode faltar. Eu vou falar hoje de OCT estrutural, tá? E hoje a gente usa esse nome de OCT estrutural porque o OCT ele também pode fazer uma avaliação geográfica, que é o que a gente vai falar na próxima aula de OCT Geography. Então, o OCT, ele é uma modalidade de imagem muito importante e ele começou a ser aplicado à oftalmologia graças a James Fujimoto e David Huang. O James Fujimoto, ele não é oftalmologista, né, mas ele é uma pessoa assim, fantástica. Eu tive o prazer de fazer alguns estudos com ele. E David Huang foi aluno do Fujimoto e, eventualmente, ele acabou se tornando oftalmologista. E eles começaram a aplicar, então, em 1990, e aí, inicialmente, a gente tinha essa tecnologia que hoje, quando a gente olha, que é o time domain, né, o OCT de uma resolução um pouquinho mais inferior, quando a gente olha hoje em dia, a gente fala assim, nossa, mas que imagem ruim, né? Só que você imagina naquela época a gente poder avaliar a retina dessa forma. Então, isso aqui foi de uma forma, mudou a medicina de uma forma, a oftalmologia, né, a retina de uma forma que revolucionou, né, como a gente acompanha e trata as doenças retinianas. E a OCT, né, a tomografia de coerência óptica, né, que a OCT é uma sigla do português, né, Optical Coherence Tomography, do inglês, quer dizer, a OCT, ela trabalha com uma propriedade que é a análise da luz refletida, que é a interferometria, tá? E ele envia, vou mostrar para vocês, ele envia um feixe de luz e um feixe de luz de referência, e dependendo de como ele é refletido, ele faz análise da refletividade. Então, a gente utiliza, né, para avaliação das doenças da retina e da coroide, é o que a gente vai mais focar aqui, tá? Mas ela também é muito aplicada para segmento anterior, a gente consegue ver avaliações de córnea, como flap, espessura de epitélio, lesões corneanas para a gente poder medir, faz avaliação de ângulo camerular, que é muito importante para o glaucoma, né? A gente não vai focar aqui, e faz também uma análise do glaucoma. Hoje em dia a gente sabe que o OCT, e foi recentemente adicionado ao rol da ANS, o OCT é muito importante para o acompanhamento dos pacientes com glaucoma, né? E ele é um exame que ele tem o seu valor por ele ter uma resolução de profundidade. O que isso quer dizer? Ele é um exame tridimensional. Então, quando a gente faz o OCT, a gente tem uma análise, um cubo de imagem que a gente pode analisar, né, ele de diversas formas. Tá? Eu botei aqui um OCT, né, aqui em cima é a escala de cores, e eu botei um OCT aqui no preto e branco, né? É como eu prefiro examinar a OCT, tá, gente? Eu acho que a gente tem muito mais informação no preto e branco. Por isso que as imagens que eu vou mostrar aqui, elas vão ser mais baseadas no preto e branco. Eu acho que tem mais detalhes que a gente não perde. Então, ela é uma resolução de profundidade. Então, assim, quando a gente faz um scan, a gente tem um cubo de imagem, tá? E a gente pode analisar essa imagem de diversas formas. A gente pode fazer em linha, que é o que a gente vê, o horizontal e o vertical, que a gente chama de cross-line, né? O Anface, tá? Que é uma análise em cima, e o tridimensional. Então, o line scan, ele é aquele que a gente clássico, que a gente vê, que é o transversal, né? Que a gente vê o horizontal e o vertical. E aí, já começando alguns macetes, como é que a gente sabe se isso aqui é um OCT horizontal ou vertical? A gente vai olhar, claro que se o paciente não tiver nenhuma patologia, mas a gente vai olhar essa camadinha mais branca aqui, que são as camadas de fibras nervosas, que ele, teoricamente, ele em direção ao nervo óptico, né? O nervo está aqui, então o corte está aqui. Em direção ao nervo óptico, a gente sabe que é o sentido das camadas de fibra, né? E na parte temporal, a gente não vai ter essa camada de fibra tão espessa, né? Porque elas fazem a volta, elas não vão no sentido retificado, como vem aqui na região nasal afóvia, tá? E no vertical, a gente vai ver que dos dois lados a gente vai ter essa refletividade aumentada da camada de fibra nervosa. Então, a gente sabe
diferenciar o vertical do horizontal dessa forma. Então, esse é o line scan, que é o transversal e o vertical, que geralmente tem as melhores resoluções, tá? E aí a gente pode ver o OneFace, desculpa aqui a animação, tá? Eu copiei esse slide, mas o OneFace, ele nada mais é do que uma imagem vista de cima, tá bom? Então, o OneFace, por exemplo, uma retinografia, quando a gente olha lá de cima, ela é uma imagem OneFace, tá? Esse é o termo que a gente utiliza para imagens vistas de cima. Então, o OneFace, ele pode ter um OneFace estrutural, que é isso aqui, a gente vê a refletividade de algumas camadas, e o OneFace, que a gente vai falar mais para frente, ele também pode ser angiográfico, tá? Que é o OCT angiográfico que a gente vai falar da próxima imagem. Então, a gente pode analisar da seguinte forma, né? E o OneFace, a gente também consegue caminhar entre as camadas, tá bom? E a gente tem a avaliação tridimensional, que a gente utiliza pouco, tá? Eu, particularmente, não utilizo muito. Eu acho que a gente, utilizando o Line Scan, a gente tem muita informação que é suficiente para a gente tratar o paciente e acompanhar as doenças. Mas o 3D, ele provavelmente, ele vai sendo refinado e aplicado, né? Que nem a gente tem lá na ressonância magnética, a gente consegue girar a imagem, a gente consegue fazer isso também no 3D, tá? E conforme a tecnologia vai avançando, a gente pode aplicar essa informação em 3D, esse cubo de imagem, para novas análises, né? Como vocês vão ver em alguns artigos publicados. Então, como é que funciona a interferometria de Mitchell, né? Que é como funciona hoje, o OCT. Ele envia um feixe, referência, que ele vai e volta da mesma forma. E ele manda um feixe de luz que vai até a estrutura do olho e vai ser refletido. Então, ela vai sofrer uma influência de cada estrutura do olho, né? Ela vai ser refletida de uma forma diferente, dependendo da refletividade de cada estrutura. E aí, na hora que aquele feixe de referência ele coincidir com essa imagem refletida da estrutura da retina, ele pode ter ou dois ápices somando, aumentando a refletividade, ou ele pode ter o ápice e um vale anulando a refletividade. Então, assim que a gente vai ter uma estrutura mais hiperrefletiva ou mais hiporrefletiva, à medida que ele vai refletir a luz e o aparelho vai interpretar essa imagem, né? E com a evolução dos aparelhos, hoje a gente tem aqui o Spectral Domain, né? Que é uma tecnologia com uma resolução altíssima. A gente tem também o Swept Source, né? Que é uma outra tecnologia um pouquinho mais recente, mas diferente do que muitos acham. O Swept Source, apesar de ele ser uma tecnologia mais nova, a resolução, teoricamente, ela é inferior ao do Spectral Domain. Tá? Isso é uma característica da fonte de luz do aparelho. Então, o Spectral Domain ele é um exame com uma resolução melhor. Tá? Então, olha, quando a gente faz uma comparação entre um corte histopatológico da retina e o OCT e a OCT, né? Vocês podem ver uma semelhança muito grande. Então, é como se a gente fizesse um corte histopatológico em vivo. Então, isso é uma riqueza de informação muito grande, né? E aí a gente tem as camadas da retina, certo? E todas elas são muito importantes, só que a gente tem algumas que são mais importantes, tá? Então, a gente começa a trabalhar em refletividade. Então, todas as estruturas que forem um pouco mais densas, elas vão ter uma refletividade um pouquinho maior. Então, como por exemplo, aqui, ó, essa primeira linha branca mais grossa, né, que é o epitélio pigmentário da retina. Então, ele vai refletir muito a luz, tá? Mas, e aí logo na sequência, a gente vai ter aqui, ó, primeiro o EPR, dessa linha mais branca aqui, um pouco mais grossa. Aí depois a gente vai ter a zona de interdigitação, tá joia? O segmento externo dos fotorreceptores e a elipsoide. Então eu vou parar um pouquinho aqui. A gente tem a mioide também, logo na sequência. Eu vou parar um pouquinho aqui, provavelmente muitos de vocês não conhecem esses termos. Talvez vocês conhecem esses termos com um nome um pouco diferente, como, por exemplo, essa linha de interdigitação, mais branquinha, eles chamam de coast, que são os segmentos, as pontas dos segmentos externos dos cones, tá? E ele tem o seu valor
preditivo de prognóstico, tá? Mas que a gente acaba usando mais a famosa ISOS. Eu acho que a ISOS aí todo mundo conhece, tá? E não é incomum, apesar de hoje ela ser chamada de elipsoide, de zona elipsoide, não é incomum, muita gente, eu até mesmo faço nos meus laudos ISOS, que é o segmento interno e externo dos fotoreceptores, porque é como a maioria dos oftalmologistas conhecem. Então, se eu boto elipsoide, ele pode não saber o que eu estou falando. Então, muitas vezes eu acabo falando ISOS, porque fica um pouco mais claro para as pessoas que não têm tanta experiência. E o COAST, geralmente as pessoas não conhecem muito, tá? Mas à medida que a gente vai aumentando a resolução da tomografia de coerência óptica, a gente começa a ver mais essas camadas e começar a correlacionar com o fator prognóstico. E a elipsoide ISOS, né, ela tem um fator prognóstico muito importante na membrana epirretiniana, em paciente, por exemplo, que tem humildes, né, que a gente sabe que essa camada ela começa a ficar um pouco mais irregular no centro da fóvea, né, que é essa camada aqui, tá? Então ela tem um fator prognóstico, às vezes o paciente tem uma retina super bonita, mas a ISOS está um pouquinho irregular. Então aí você mata a charada porque o paciente tem uma visão um pouquinho mais baixa. E aí a gente pulou a mioide, que ela agora está voltando a ser um pouquinho mais discutida por um achado que eu vou falar mais à frente, mas a gente pula para a membrana limitante externa, que é essa linhazinha branca aqui, que ela também tem um fator prognóstico muito importante junto com a ISOS. Então, se a gente começa a ter a limitante externa e a ISOS mais alteradas, a gente começa a ter o paciente com uma baixa de visão, tá? E aí, depois que a gente tem essas camadas super importantes, a gente tem outras camadas importantes, mas que a gente acaba valorizando mais essas outras camadas na avaliação do paciente. A gente começa a ter as camadas nucleares, né? Então, a gente vem uma nuclear, e o que é importante para a gente saber quando vai ser externa e quando vai ser interna. Então, pensa o seguinte, aqui, onde eu estou apontando, em cima da retina, é dentro do olho. Então, aqui vai ser a parte interna. Então, todas as camadas que estiverem mais próximas da cavidade vítrea, elas vão ser da retina interna. Enquanto que aqui, ó, é o lado de fora do olho, tá? A gente está vendo aqui, ó, a esclera, que a gente tem uma refletividade homogênea, e aí a gente tem a junção aqui, ó, coroido-escleral, que nem sempre a gente visualiza, porque às vezes quando a gente não visualiza porque ela está muito espessa, a gente vai pensar lá em corioretinopatia serosa central, ou os outros que gostam de chamar da placa coroide, tá? E a gente tem a coroide, né? Com os grandes vasos, né? Haller, depois os vasos médios, que é Sattler, e depois aqui a córeo capilar, que a gente sabe que tem uma importância muito grande em diversas doenças. Tá? Então aqui é a parte de fora do olho, por isso que a gente vem membrana limitante externa, depois a gente vem nuclear externa. Aí a nuclear ela é conectada a uma outra nuclear através de uma plexiforme aqui no ACT. Então, nuclear externa, plexiforme externa. Então, se uma camada nuclear é ligada a outra, e eu já tenho uma externa, provavelmente a próxima é interna. Então, nuclear interna, e aí é ligado até a camada de células ganglionares com a plexiforme interna, que por sua vez, a ganglionar, ela manda lá a camada de fibra nervosa em direção ao nervo. E a gente tem a membrana limitante interna aqui em cima, que faz essa conexão com a membrana limitante externa, né, que serve como um arcabouço, né, para a estrutura da retina, para dar suporte à estrutura da retina, né? E isso é importante. Lembra, vocês em algum momento vocês vão ter aula de edema macular, e aí a gente fala, olha, o edema macular, quanto antes a gente tratar, melhor. Por quê? Porque quando você tem um edema macular, a retina, ela estica. Então, a membrana limitante interna e a membrana limitante externa, elas se esticam, esgarçam e acaba tendo uma alteração estrutural da retina. Então, quanto mais tempo você ficar lá, provavelmente mais dano você vai fazer essas camadas. E lembra que eu falei da limitante externa? Ela tem um fator prognóstico visual. Então, quanto mais tempo você tiver lá um sofrimento do edema macular, provavelmente menor vai ser a recuperação da visão desse paciente. Então é interessante a gente gastar um pouquinho de tempo nessa anatomia, porque tem muita coisa importante aqui. Então, ó, EPR, e olha aqui do lado, EPR barra complexo, complexo EPR barra membrana de Bruch. Por que eu falo que aqui é um complexo? Porque junto dessa linha branca a gente tem o EPR e tem a membrana de Bruch.
Só que a membrana de Bru a gente não consegue visualizar no OCT, ao menos que o EPR esteja levantado. Aí a gente vai ver algumas doenças, essas alterações, tá? Então, voltando aqui a mostrar uma correlação, tá? O EPR, os fotoreceptores, olha como é que a gente consegue ver aqui. Isso é um desenho esquemático, né? De microscopia, que a gente conseguiu ver a correlação na OCT, tá? E aí, a gente tem o OCT, ele é interessante porque a gente vai ter uma análise qualitativa, tá? A gente vai ver estruturas alteradas, mas a gente também vai ter uma análise quantitativa, né? Ele vai dar para a gente medidas que vão ser utilizadas para a gente acompanhar esse paciente nas doenças, né? E quando a gente faz uma análise qualitativa, a gente consegue avaliar o vítreo, a interface vítreo-retiniana, alterações no contorno foveal, alterações na camada de fibra da retina neurosensorial. E lembrando, a retina neurosensorial são 9 camadas, e a retina tem 10. Então, a 10ª camada é o EPR. Então, a gente tem as 9 camadas lá da retina neurosensorial e o EPR. Por que a gente separa assim? Porque quando a gente tem um descolamento de retina, por exemplo, geralmente o EPR fica lá e as 9 camadas da retina neurosensorial ficam descoladas. E o EPR, tá? O epitélio pigmentado da retina. E uma coisa aqui importante, só voltando aqui, tá? Quando a gente vai falar sobre os achados da OCT, é muito importante que vocês façam a referência aos achados de acordo com a refletividade, porque é isso que a OCT te mostra. Existem gente, provavelmente alguns de vocês estão olhando aqui e falam assim, olha aí os exudatos duros. Realmente, pode ser exudatos duros, mas isso podem ser outras coisas. Tá? Isso pode ser migração de células DPR, por exemplo. Não é, mas poderia ser. Então, se você virar e falar que existe um aumento da refletividade, que está ali, ó, provavelmente na plexiforme externa, tá? Você até pode sugerir que isso sejam exudatos. Mas quando você estiver descrevendo o exame, é claro que se você estiver lá discutindo com o seu staff, com o seu colega, fala assim, olha aqui, ó, os exudatos, né? Esse aqui deve ser os exudatos que a gente está vendo no fundo do olho. Se você estiver fazendo um laudo, eu sugiro que você faça menção a esses achados de acordo com a refletividade. Você não sabe se realmente aquilo é o exudato que o paciente tem dentro do olho. Entendeu? Podem ser outros achados. Aí você pode confundir o colega com o seu laudo. Tá? Tampouco dizer tratamento. Ah, necessita de Ozurdex, necessita de anti-VEGF para o edema de mácula. Deixa o colega tomar a decisão terapêutica, senão você pode criar problemas lá para o seu colega porque você indicou um tratamento e ele indicou outro e o paciente fala assim, ué, mas aqui está escrito uma coisa e você fala outra, enfim. Então, utilize sempre os termos hiperrefletivo, hiporrefletivo, tá? Como aqui, por exemplo, a gente tem uma alteração circular, né, meio ovalada na retina, que é hiporrefletivo. Isso provavelmente é um cisto, tá? Uma exudação, algum tipo de líquido intrarretiniano, tá bom? E aí existe um passo a passo que a gente tem que fazer, e isso, todo passo a passo serve para todo e qualquer exame, tá? Não só de OCT, mas OCT Geography, angiografia fluoresceínica. A primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a qualidade e avaliar a intensidade do sinal. O OCT ele trabalha com intensidade de luz. Então, se o paciente tem uma catarata, se o paciente tem uma opacidade vítrea, a intensidade do sinal na retina vai chegar fraca, você vai ter menos capacidade de distinguir ou de avaliar determinada estrutura. Tá? Saber a centralização do exame. Se ninguém pede nada, a gente vai fazer um OCT centrado na mácula, ou um OCT de disco óptico, entendeu? Mas vamos supor que o paciente ele tem uma lesão que está temporal superior à fóvea. E aí a pessoa não especifica nada, não diz onde quer que você faça o scan. Você vai fazer central, né? Você vai passar as linhas raster, né? Vários scans ali, e talvez você vá perder aquela lesão. Você vai dar um laudo normal. Então, você tem que ver se você não precisa pegar esse scan que fez no centro da fóvea e jogar um pouquinho para o lado para cima da lesão, para você ter as informações daquilo ali. Então, você tem que saber se a área analisada é a área que você a área escaneada é realmente a área que você queria analisar, tá? Importante você saber a anatomia, porque você só vai achar o que você conhece ou perceber o que está alterado, o que você sabe que é normal, tá? Então, saber a anatomia. Saber que eu falei acima, né, que as opacidades dos meios podem atrapalhar.
Então, se tem um bloqueio do sinal que a gente vai mostrar mais para frente, fala, olha, tem um bloqueio do sinal, talvez esse paciente tenha uma opacidade de meios, uma catarata, uma opacidade vítrea, etc. Utilizar os termos adequados, como eu falei no slide posterior, para você não se comprometer, tá? Eu sempre dou o exemplo, uma vez eu estava lá sentado, né, todo feliz lá, pagando uma onda de que sabia um monte de coisa, falando, olha, tá vendo? Esse paciente tem aqui um edema na mácula, fez exudatos, isso aí é um paciente diabético, né? Aí eu falei, quanto tempo você tem diabetes? Perguntei para o paciente. O paciente falou assim, não, doutor, eu não tenho diabetes, eu sou hipertenso. E na verdade era um quadro de oclusão de veia. E aí eu lá, pagando de sabichão, acabei quebrando a cara. Então não se comprometa, e isso, é claro, você está discutindo com o seu colega, não tem problema nenhum errar, né? Mas se você escreve isso num laudo, fica ruim, né? Está escrito, é eternizado, né? E não esquecer de fazer as análises dos subcampos, porque isso vai te dar uma análise quantitativa do seu exame. E isso vai te guiar se você está tratando bem o paciente, seja que a espessura da retina dele diminuiu, então você sabe que ele está respondendo, seja para o convênio poder liberar, porque ele só vai liberar se o edema tiver X micras, entendeu? Ou análise do tamanho da escavação e assim vai. Então, essas são as medidas automáticas. Isso aqui é o printout do Cirrus, tá? Muitos de vocês conhecem, um dos OCTs mais famosos, né? Então, aqui a gente tem um cubo, né? Uma análise macular, né? Análise do cubo macular, e a gente tem aqui o grid ATDRS, né? Que ele vai mostrar o subcampo central, que ele é muito importante em estudos, né? A gente vê isso em vários artigos, e os outros subcampos mais periféricos ao centro da fóvea, né? Então, essa análise é muito importante, né? Você vai ter o volume, né, o volume dessa retina, a espessura média e a espessura dos outros subcampos, tá? Então, vamos mostrar algumas análises, né? Primeiro da interface vitreoretiniana. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver é se o vítreo está descolado ou não, tá? Então, o vítreo, a gente sabe que ele começa a descolar, vocês devem saber, né? Ele começa a descolar primeiro da média periferia, tá joia? Depois ele começa a descolar da região central, né? Da mácula e da fóvea. Depois ele descola lá do disco óptico, né? E depois ele descola ou não descola da base vítrea, tá? Base vítrea é onde a gente tem a maior aderência. E é por isso que vocês, cirurgiões de retina, fellow, que estejam fazendo isso, tem que tomar muito cuidado na hora que você está puxando e descolando a hialoide. Você pode puxar ela muito rápido e fazer uma ruptura periférica, principalmente em pacientes com buraco de mácula, que tem uma aderência, tração vitreomacular, que tem uma aderência anômala do vítreo. O vítreo é mais aderido na retina. Então, cuidado na hora de você puxar, tá? Eu estava no meu fellow, fiz muita ruptura iatrogênica porque eu fui com muita sede ao pote, tá? Então, a gente vê aqui, ó, a elevação da interface vitreoretiniana, tá vendo? E aderida aqui. Mas a gente tem um contorno foveal bonitinho. Então, isso aqui é só uma aderência, né? Vitreoretiniana. Não tem uma tração. E aqui a gente vê, ó, o nervo óptico está para cá, né? A gente está vendo a camada de fibra nervosa aqui, e a gente vê que a hialoide está toda descolada aqui, e ela não está aderida aqui, provavelmente, não parece estar aderida ao disco óptico. Então aqui me parece ser um descolamento do vítreo posterior completo. E é importante a gente rodar o scan que esse OCT vai, porque se a gente, que esse OCT faz, se a gente analisa, é claro que tem outras alterações aqui, mas esquece isso, mas se a gente analisa aqui essa interface vitreoretiniana, a gente fala que o vítreo está descolado. Mas se a gente for rodando o scan, a gente vai achar que em um pontinho aqui ele está com essa aderência, tá? Tem outros achados que a gente vai falar mais para frente. Então, a gente tem aqui adesão, né, eu falei, a adesão vitreomacular é quando a gente tem a hialoide ainda aqui aderida na fóvea, mas ela não altera o contorno da fóvea. Então, ele está somente aderido, não está causando nenhum prejuízo. Diferente da tração vitreomacular, no qual a gente consegue ver aqui, tá vendo? Uma aderência aqui em tabletop, né? Onde existe uma tração, então está super aderida, ela não quer soltar daqui. Então, você está vendo como é que a aderência ela é anômala? Né? E a gente tem o buraco macular, que é quando essa tração ela força e abre o buraquinho aqui na retina. Então, a gente tem a descontinuidade de todas as camadas da retina,
né? E a gente tem aqui o opérculozinho. E aí lembrar que é importante a gente medir essas aderências. Existem diversos estudos mostrando que aderências acima de X micras, elas podem soltar sozinho, outras provavelmente não vão soltar, né? Bem como os diâmetros do buraco macular, né? A largura do buraco, a altura do buraco, que são fatores prognósticos para a gente poder predizer o sucesso de uma cirurgia nesses casos. Outra alteração vitreoretiniana é a membrana epirretiniana, tá? Então a gente consegue ver uma hiperrefletividade na superfície da retina aumentada, tá? Associada a um preguiamento da retina interna, tá vendo? Esse preguiamento, ele é sugestivo de uma membrana epirretiniana com alterações do contorno macular. A gente vê que aqui, ó, a depressão foveal está ausente. Associado a isso, a gente tem áreas hiporrefletivas que são muito sugestivas de alguns cistos, né? Que podem ser por uma tração, né? Provavelmente. Isso aqui é um outro corte. Olha como é que essa membrana desse paciente estava bem, já bem alterado, né? O contorno da retina. E uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, porque assim, não é incomum o paciente com uma membrana epirretiniana chegar para você com uma visão de 20/20, tá? E aí as pessoas falam, não, eu faço a cirurgia da membrana epirretiniana só quando o paciente fica lá 20/40, 20/60 de visão. Mas uma coisa que eu particularmente utilizo, né, é a análise do quanto essa membrana epirretiniana está impactando aqui, ó, lembra daquelas camadas? ISOS, que é elipsoide, né? COAST, ISOS, membrana limitante externa. Então, a gente vê que essas camadas elas não estão normais aqui, né? Isso porque existe essa atração tangencial e quando a gente começa a ter essa alteração das camadas dos fotoreceptores, pode ser que se a gente esperar muito, esse paciente aqui, eu lembro, ele tinha 20/25 e eu propus a cirurgia para ele. Por quê? Porque pode ser que quando ele chegar no 20/30, 20/40, ele já tem tanta alteração aqui que ele não vai voltar para o 20/20. E o paciente, se eu fizer a cirurgia com 20/25 de visão, ele vai voltar para 20/20. É claro que essa retina não está muito bonita, né? Provavelmente a gente indicaria para outros fatores. Mas atentar a essa alteração aqui, tá? Quando acontecer. Porque isso sim, paciente começar a progredir, isso sim é um fator que você tem que ficar esperto e, é claro, você tem que entender a sua aptidão, a sua habilidade cirúrgica, né? Porque tem pessoas que não têm tanto costume de fazer cirurgia de membrana epirretiniana e aí fica um pouco arriscado você operar um paciente com 20/25, 20/30 de visão, né? Mas se você é um cirurgião que tem habilidade, como o André, por exemplo, tem uma habilidade, uma destreza cirúrgica, você pode indicar a cirurgia e ter a tranquilidade de que você vai oferecer um benefício ao paciente com risco controlado. Tá? E aqui uma outra alteração, que é esses pontinhos hiperrefletivos na cavidade vítrea, que é uma boa forma da gente avaliar se existem células no vítreo. Né? Isso tem diversos artigos publicados, o pessoal da UVIT utiliza muito, né, a análise do OCT para fazer a presença ou ausência da celularidade vítrea. E ó, a gente tem um monte de ponto hiperrefletivo aqui na cavidade vítrea, né? Alguns depositados na superfície da retina, alguns confluentes aqui no disco óptico, né? Mostrando que a retina tem uma hialoide, um vítreo ainda aderido aqui na retina. E aí a gente já não consegue perceber, tá vendo? As barreiras das diferentes camadas que a gente estudou lá. Então, isso aqui é uma doença que ela inflama o vítreo, deixa a retina desorganizada e me parece que a gente tem um aumento da espessura da coroide aqui. Então, ela me parece ser uma retinocoroidite. Então, o que vocês acham que isso aí deve ser? Isso aí é uma toxoplasmose, uma retinocoroidite, né? Bem clássico essa celularidade vítrea. Tá? Isso é interessante porque existem doenças que elas vão fazer uma retinite. Tá? Por exemplo, uma necrose aguda de retina. Tudo bem que a necrose aguda de retina geralmente ela é mais periférica, tá? Mas dependendo de alguns casos, o acometimento da herpes ela pode acometer o polo posterior. E aí, ou então, por exemplo, uma neuroretinite, né? Uma arranhadura do gato. Às vezes o paciente ele vai ter um acometimento da retina e aí você olha a retina alterada,
E aí você fala, caramba, será que isso aqui é uma tox? Ou será que isso aqui é uma doença da arranhadora do gato, uma necrose de retina? Dá uma olhada na coroide, né? Que geralmente a toxoplasmose, ela pode aumentar, isso não é 100%, tá? Mas isso pode ser um indicativo. Geralmente ela aumenta mais a coroide do que essas outras doenças. Então, as doenças que fazem uma retinite, elas não vão aumentar tanto a coroide quanto uma retinocoroidite, tá? Agora, a coroidite, ela vai aumentar mais a coroide e a retina não vai estar tão alterada, entendeu? Então, só algumas coisas para a gente pensar. Isso não é 100%, tá, pessoal? E aí, hemorragias, né, subialoide, a gente tem, é claro que pode ser subialoide ou embaixo da limitante, tá bom? Nada mais é do que um compartimento, né? Vocês acham que esse OCT aqui, ele é vertical ou ele é horizontal? Né? Muito provavelmente esse aqui é um OCT vertical. Por quê? A gente tem um nível, né? Como a nossa gravidade, ela faria o sangue ficar nesse nível se porventura fosse horizontal. Se a gente está vendo o nível vertical aqui, provavelmente esse OCT ele é vertical, tá? Então aqui é onde não tem sangue, e o sangue, olha só como é que o sangue ele fica muito hiperrefletivo, porque ele bloqueia a luz e reflete ela de volta. E aí tudo que está abaixo desse sangue, a gente tem um bloqueio, tá vendo? Aqui, ó, como é que é certinho. A gente não consegue perceber aqui essas alterações da retina externa. E a gente vê que isso aqui está compartimentado. Uma hemorragia subialoide, a gente vai ver dessa forma, tá bom? E aí vamos falar um pouco das anormalidades da retina e da coroide, tá? Então, geralmente, quando a gente vai analisar a retina, a gente acaba separando ela de retina interna, retina externa, e quando a gente fala de retina externa, a gente acaba falando da limitante externa, da elipsoide, que eu falei para vocês que são fatores de prognóstico, né, visual, e o epitélio pigmentado da retina, tá joia? Então, o que a gente pode achar? A gente pode achar edema intrarretiniano, espaços císticos. Quando a gente fala esse espaço cístico, a gente pode ter alterações exudativas e alterações estruturais, né? Como, por exemplo, as tubulações, que eu vou mostrar mais para frente, né? E a produção de líquido, um edema macular diabético, né? Então, os espaços císticos são áreas hiporrefletivas. O fluido subretiniano, né? Que a gente vê como um hiporrefletivo subretiniano. Irregularidades, né, do EPR ou atrofias do EPR, mostrando o sinal da hipertransmissão, né, que a gente vai ver mais para frente, e descolamento do epitélio pigmentado da retina, que é o DEP, né, que vocês vão me ver falando aqui PED, porque eu acabei aprendendo assim, mas é o DEP em português, tá? Que pode ser drusenoide, seroso, fibrovascular e até sério hemorrágico. Eu, particularmente, eu vou diferenciar entre esses três, porque são os quais eu consigo ter certeza que falar que é seroso. Agora, um pouco hemorrágico, sério hemorrágico, eu não tenho essa capacidade de distinguir. Eu acho que fica um pouco muito subjetivo isso. Então, a gente pode falar somente dessas três formas. Eu acho que assim a gente acaba se comprometendo menos, tá? Então, a normalidade da retina, a coroide, então já mostrei para vocês mais cedo, a gente tem aqui, ó, hiperrefletividade aqui na camada plexiforme, a gente sabe que os exudatos duros, né, que são extravasamentos de lipídios, por aumento da permeabilidade vascular, eles acabam se depositando mais, né, nas plexiformes, então a gente tem hiperrefletividade, que acaba fazendo um bloqueio do sinal, tá vendo? Outra coisa aqui que sempre pergunto, né? O que são essas bolinhas aqui que também causam esses bloqueios do sinal? São exudatos? Não. Esse aqui, geralmente, são os vasos que estão na superfície da retina, tá? A gente vai ter, ó, diversos vasinhos aqui que, quando cortado, eles podem fazer bloqueio do sinal. E a gente tem os hiporrefletivos, que eu já mostrei essa imagem antes, né? Sugestivo de líquido exudativo, né? Edema, extravasamento de líquido. E aqui, ó, a gente tem, desculpa a qualidade da imagem, tá? Mas é porque eu extraí e ampliei lá da imagem do tópico, no nosso caso. Mas a gente tem aqui, ó, uma lesão hipocrômica, né, na região macular superior, provavelmente exudativa, né, pelo que parece aqui o exame. E aí, quando a gente faz o corte, a gente vê que a retina ela está desorganizada e muito hiperrefletiva, né? E aí a gente tem aqui um aumento da espessura da coroide, a gente consegue ver aqui a coroide um pouco mais espessa, dá para ver a junção aqui,
né? Então, um pouco de filtrado na coroide, isso aqui é uma retinocoroidite, uma toxoplasmose. E associado, ó, por uma contração e descolamento precoce que acaba acontecendo nessas uveites, a gente tem aqui uma tração vitreomacular, né? Mostrando aqui essa perda da depressão foveal. E aqui a gente vê algumas celularidades vítreas, tá vendo aqui? Então, tox. E aqui, uma alteração, né? A gente vê aqui, ó, isso aqui é um ACT horizontal, tá? Apesar daqui a gente estar um pouco alterada, a camada de fibra nervosa, a gente vê que ela vai crescendo para cá. E aqui não cresce, tá? Então, o nervo está aqui. E a gente vê que a depressão foveal ficou irregular, às custas de uma atrofia, um afinamento da retina neurosensorial interna, né? Então, o que a gente pode pensar que aconteceu aí? Provavelmente isso aí foi uma oclusão, né, arterial, né? Ou oclusão arterial mesmo, né? Que pega lá os plexos superficiais, né? Ou pode ter sido uma PAN, né? Que pega os plexos mais intermediários e agora a gente tem essa atrofia, né? Que a retina colabou. Então agora a gente vê que tem essa atrofia aqui da retina neurosensorial. A gente vê que a retina externa está muito bem, obrigado, né? Enquanto que aqui nesse outro caso já é o contrário. A gente tem uma retina, ó, esse olho aqui, né? O nervo está aqui, né? Esse aqui é um ACT do olho direito, né? Esse aqui é do olho esquerdo. Então, aqui a gente tem a depressão foveal presente, mas o que a gente consegue ver é que a camada dos fotoreceptores, né, elipsoide, ela vem bonitinha aqui, de repente ela desaparece. E aí mais um pouquinho ela volta aqui, tá vendo? Então a gente tem uma alteração dos fotoreceptores, tá? A coroide desse indivíduo parece estar um pouco espessa. Isso pode ter sido uma cirrose crônica, isso pode ser alguma outra distrofia retiniana, alguma outra alteração, tá? Só com a CT a gente não consegue ter essa certeza absoluta. A história do paciente, o fundo de olho vai ajudar. Então, não se comprometa, fala só que você tem um discreto afinamento da retina externa com desorganização da camada elipsoide dos fotoreceptores. Tá? A membrana limitante externa também não está muito fácil de ser vista aqui não, tá? Ela vem mais bonitinha aqui, de repente ela começa a ficar um pouco bagunçada, tá? E aqui a gente já está um pouquinho mais profundo, né? A gente vê que a retina, ela desabou, né? A retina interna, ela desabou. E ela desabou por quê? Porque houve uma atrofia importante da retina externa. Então a gente vê aqui que o EPR ele está vindo, de repente desaparece. Aí eu consigo ver uma linha bem fininha, que quando o EPR desaparece, quem é que fica do complexo Bru e EPR? A membrana de Bru. Então, a gente tem aqui esse afinamento porque é a membrana de Bru. E aí o que acontece? O EPR ele é muito pigmentado. E tudo que é muito pigmentado, ele bloqueia e reflete a luz. Então, quando você perde uma camada muito pigmentada, a luz ela consegue passar direto. Então, ela tem uma hipertransmissão do sinal na coroide. Então, a gente consegue ver mais claro onde não tem o epitélio pigmentado da retina. Tá vendo? Então a gente vê que aqui ela tem pequenas alterações de compartilhamento, mas aqui a gente ainda consegue ver um pouco de EPR, né? E aqui a gente já não tem mais esse EPR, por isso que causa isso. E aí, consequentemente, o EPR atrofia, a retina externa ela para de ter o seu metabolismo de forma adequada, consequentemente, ela atrofia também, e aí tudo cai. É que nem quando você puxa aquele palitinho daquele brinquedo e o resto cai, entendeu? Então, a gente tem aqui uma alteração, né, que a gente consegue ver, olha a nuclear externa, olha como é que ela vem e ela colaba como uma cunha, né? Ela vem como uma cunha dos dois lados. Esse sinal, né, que é o wedge, que eles chamam, né, de cunha, esse aqui, com um pouco de hipertransmissão do sinal, que tem que ser menor do que 250 micras, isso aqui é o que eles chamavam antigamente de atrofia geográfica nascente. A gente não tem atrofia total do EPR aqui, ou ela é menor do que 250 micras com a retina externa colabando. Então é o que eles chamam de atrofia nascente, que depois, na nova classificação do CAM, ela se tornou o que a gente chama de irora, tá? Que é uma atrofia de incompleta da retina externa, tá bom? Então, irora.
Mas quando a gente tem uma atrofia completa, se ela não é incompleta, vai ser o C de completa, vai ser o C-RORA, tá? Então, a gente hoje fala a atrofia geográfica no OCT como C-RORA, tá? E a atrofia nascente como E-RORA, tá bom? Enrola a língua mesmo para falar porque é sem inglês, tá, pessoal? E aí, outros achados, né? A gente tem aqui, ó, a retina neurosensorial. Isso aqui deve ser um corte o quê? Vertical, né? Tá vendo aqui? Ó a hialoide aqui ainda aderida. Tá vendo? E aí a gente tem a retina neurosensorial toda elevada. Ela parece até estar com todas as camadas bonitinhas aqui, né? Com exceção, olha como é que vem aqui a elipsoide bonitinha, com exceção dessa camada, e aí ela começa, ó, começa a ficar desorganizada aqui, com o alongamento, a refletividade um pouquinho mais esticada. Os fotorreceptores, quando eles ficam muito tempo afastados do EPR, eles começam a ficar alongados, começam a ficar sofrendo, né? Então, a gente sabe que isso aqui, provavelmente, se isso perpetuar por muito tempo, esses fotorreceptores vão começar a degenerar e o prognóstico visual do paciente é ruim, né? Então, a gente tem aqui certas irregularidades, né, do epitélio pigmentado da retina, alguns depósitos, né, que a gente fala de material subretiniano hiperrefletivo, né, como isso aqui, ou seja, ele é branco, ele reflete muito. Então, material subretiniano hiperrefletivo, ele ganhou uma sigla no inglês que é SHRM, tá? SHRM, que é material do inglês, material hiperrefletivo subretiniano. Isso é qualquer material, entre aspas, branco, né, que está embaixo da retina. Mas a gente acaba falando o SHRM mais para membranas neovasculares, né, aquele material que está associado com membranas neovasculares, geralmente membrana do tipo 2, que a gente vai mostrar mais para frente. Esse outro caso aqui, a gente tem também, ó, uma imagem hiporrefletiva aqui, e os fotorreceptores aqui já estão um pouquinho mais organizados. Só que tem alguma coisa um pouco diferente aqui, que eu não posso te dizer com certeza se isso aqui é uma cororetinopatia serosa central. Tá vendo? Tem uma coroide muito espessa, legal, mas olha só, esse EPR aqui na borda, ele tá meio que enrugado, né? Será que isso aqui não foi uma ruptura do EPR, aí ele veio para cá e enrugou? Ou isso pode ser uma atrofia do EPR, né? Tem um sinal de hiperrefletividade. Ou será que essa hiperrefletividade é porque os fotorreceptores, essa hipertransmissão, porque os fotorreceptores estão degenerados? Então, sim, tem horas que a gente vai ficar um pouco em dúvida, né? Então, estou falando, não se comprometa. Ah, mas me parece aqui que o EPR está por aqui e aqui está bem fininho, parece ter só a bruma, mas eu posso estar enganado, vai que o EPR está ali, né? Mas esse é o que me parece. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada. Isso aqui todo mundo vai lá e fala assim, eu já sei, isso é um arada. Realmente, isso é um arada. Mas tem algumas coisas legais aqui que são recentes, né? Foi publicado, se eu não me engano, no começo do ano passado, né, em janeiro, por Bailey Freud, né, e seus colegas lá de Nova York. Tem um achado aqui que alguns até podem estar aí falando, eu sei o que é, eu sei o que é legal vocês saberem, tá? Que é um tipo de descolamento um pouco novo, um pouco diferente, que é o descolamento bacilar, tá? Que geralmente a gente está acostumado a ver aqui, ó, a retina toda está levantada aqui, tem grande parte da retina. Aqui a gente tem uma área, entre aspas, uma cavidade hiporrefletiva com algumas traves hiperrefletivas, que alguns podem falar que isso é material de fibrina, exudatos, etc. Mas a grande verdade é que para saber o que isso realmente é, teria que ter uma análise histopatológica. Mas vamos dizer que isso pode ser material fibrinótico ou exudativo, né? E aí, mas olha que engraçado, a gente tem aqui, geralmente a retina não descola lá, da retina neurosensorial e deixa só o EPR lá embaixo, que é o que parece estar acontecendo aqui, nessa região. Mas se a gente for ver aqui, a gente parece estar a elipsoide aqui, e um pedaço da elipsoide vem para cá, e outro pedaço vem para cá, que é o descolamento bacilar, que é quando você tem a mioide, lembra da mioide que eu falei que não era tão importante assim? A mioide desligando, né, separando dos segmentos internos dos fotorreceptores. Então, a gente vai ter, ó, uma linha hiperrefletiva aqui, tá? E essa separação. Então, se for, teve um esquise da retina, né? Então, teve uma separação das camadas da retina,
mas lá na mioide e no segmento interno dos fotoreceptores, que é o descolamento bacilar, que é muito comum em processos inflamatórios, tá? Que a gente vê muito em arada, oftalmia simpática, às vezes trauma, tá? Então a gente pode ter em qualquer processo que causou um pouco de inflamação na retina. Isso é legal, não é todo mundo que conhece, tá? Isso pode te dar uma dica, porque lembra que a gente pode ter a diferença entre a coriretinopatia serosa central com descolamento seroso e o arada com um descolamento exudativo, né? E aí vai que no arada você olha o descolamento bacilar, você fala, opa, isso aqui deve ser arada, né? Inflamatório. E aqui a gente tem, né, ó, bialoide aderida, mas sem alteração do contorno foveal, o nervo está por aqui, né? A gente tem as camadas da retina interna que parecem estar ok. E aí, quando a gente olha a retina externa, a gente vê aqui, ó, que tem certas irregularidades, né, dos fotorreceptores, tá vendo? Alongamento, às vezes alguns materiais hiperrefletivos aqui associados. E aí, quando a gente vai ver o EPR, ele parece estar um pouquinho mais irregular, né? E aí a gente tem uma separação, tá vendo? Uma separação plana do epitélio pigmentado da retina com a membrana de Bruch. E isso a gente fala que é um sinal da dupla camada, porque a gente tem uma camada aqui em cima, que é o EPR, e a outra camada aqui embaixo, que é a Bruch. E geralmente quando a gente tem esse sinal da dupla camada, plano aqui, né, extenso, com a refletividade meio hiper, meio hipo, alternando essa refletividade, essa heterogeneidade da refletividade, a gente tem que acender o alarme para uma membrana neovascular. E aí, quando a gente olha os outros achados, que é hiporrefletividade subretiniana, provavelmente de líquido, a gente começa a pensar que isso é uma membrana neovascular. E aí, vamos recapitular como é que são as membranas no ACT. A gente tem a membrana do tipo 1, que está abaixo do EPR, que é essa aqui. A gente tem a membrana do tipo 2, que ela passa o EPR, fica embaixo da retina, com um prognóstico visual muito ruim, tá? E a membrana do tipo 3, que ela vem lá da retina e mergulha, depois ela pode anastomosar aqui com a core capilar, com a coroide, e aí dá a neovascularização do tipo 3, que é o REP, tá bom? E aí, vamos falar, estamos quase acabando, tá, pessoal? Se estiverem cansados, peço desculpa, que eu gosto de explicar com detalhe, porque eu acho que isso vai sedimenta e vocês vão lembrando, né, os passos, né? Então, ó, uma hiperrefletividade na superfície da retina com uma certa irregularidade pode ser uma membrana epiretiniana, pode ser uma hialoide espessa, que ainda está bem aderida, tá? Então, não dá para matar a charada com certeza. A gente tem a depressão foveal ausente aqui, né? Isso é um corte vertical, né? A gente vê a camada de fibra nervosa dos dois lados. E aí a gente tem uma elevação da retina neurosensorial com material hiperrefletivo subretiniano, SHREM também, tá? Isso não é uma membrana neovascular, mas isso também pode ser chamado de SHREM, tá? É um material hiperrefletivo subretiniano, tá? Isso provavelmente é uma alteração viteriforme, um BEST, ou uma viteriforme do adulto, alguma coisa assim, tá? Que pode neovascularizar, tá bom? Não é incomum. E aí a gente tem aqui, ó, irregularidades, né? A gente vê que o EPR ele dá aquela subida regular, né? E a gente vê a Bruch aqui embaixo, uma refletividade homogênea, um pouquinho mais para hiperrefletivo, né? Então a gente tem pequenas elevações aqui, algumas maiores, e isso aqui provavelmente são drusas, tá? Com uma refletividade homogênea. Então, quando a gente tem uma drusa que na OACT ela mede mais de 100 ou 120 micras, não tenho certeza absoluta, a gente já começa a chamar ela de um PED drusenoide, que ele já é maior, né? Então, é um descolamento drusenoide do epitélio pigmentado da retina, né? PED não, né? DEP, né? Do português, mas enfim. Tá? Então, a gente tem essas drusas fazendo essa irregularidade, tá? E aí aqui a gente tem um pouquinho mais de membrana neovascular, mas aí o que vocês acham? Ó, a gente vem com o EPR aqui, aí o EPR levanta, e aí o EPR parece estar aqui, ó, seguindo. Então tem uma maçaroca aqui de hiperrefletividade, na verdade, com áreas hiper, hipo, com uma refletividade heterogênea, assim como aqui, ó, embaixo do epitélio pigmentado da retina, hiper, hiper, tá vendo? Uma refletividade heterogênea, né? Então aqui é uma membrana neovascular.
que a gente tem um componente que está embaixo do EPR e um componente que está em cima do EPR. Então, a gente tem uma membrana do tipo 1 com um componente tipo 2. Então, isso é uma membrana mista, tá? Então, isso aqui é a membrana neovascular mista. E a gente tem aqui, ó, uma elevação, um descolamento hiporrefletivo, né, da retina neurosensorial, que parece ser um líquido exudativo. Assim como essas áreas hiporrefletivas aqui intrarretiniana, que me parece ser líquido exudativo. Mas se a gente olhar aqui, e aí eu vou mostrar uma imagem um pouquinho mais clássica, a gente vê que aqui parece ter como se fosse um cistozinho, né? Parecido com esse, mas ele tem uma voltinha branca dentro dele. Isso aí são os fotorreceptores que se reorganizaram e fizeram o que a gente chama de tubulação. Isso já é uma alteração degenerativa da retina, mostrando que essa retina ali ela já não está indo muito bem, tá? E aqui a gente tem, ó, a mesma alteração, né? Elevação da retina neurosensorial, mas olha como é que a gente tem uma irregularidade, a gente não consegue ver muito bem se o EPR está aqui em cima ou se ele já atrofiou ou se ele já foi embora ou o que foi. Mas a gente vê que a refletividade desse material aqui está um pouquinho mais para hiperrefletivo do que aquele heterogeneidade, né? Então a gente sabe que a membrana ela é fibrovascular. Quanto mais vascular ela for, mais ativa ela está, porque vai ter mais vaso ali dentro. Então, à medida que a membrana ela vai cicatrizando, ficando mais fibrótica, ela tem um componente mais fibroso ali, e essa fibrose ela reflete mais a luz. Então, essa membrana, ela provavelmente está menos ativa do que essa aqui, tá? Mas ela tem aqui um líquido subretiniano, pode ser que em alguma parte do scan que eu comece a girar aqui, eu tenha mais um componente heterogêneo, mais para vascular do que fibrótico, entendeu? Então a gente tem esse líquido aqui mantido. E olha como é que os fotorreceptores aqui já não parecem estar muito bem. O prognóstico visual não está muito bem, tá? Só para a gente... Está quase acabando, tá, pessoal? Acho que esse é o último ou penúltimo slide. Então, os tipos de descolamento, a gente tem aquele fibrovascular, ó, aquele famoso em cebola, né? Que a gente tem refletividade diferente, né? Elevação do epitélio pigmentado da retina, membrana de Bru aqui, e a gente tem aqui ó, um material hiperrefletivo subretiniano, SHRIM, tá? Cistos, né? Material, imagem hiporrefletiva, né? Que está aqui na nuclear, interna, externa. E aqui a gente tem, ó, não tem aquela bordinha branca que a gente falou? Isso aqui também é uma tubulação. Olha a diferença entre a tubulação e um cisto exudativo, tá vendo? E é importante que vocês diferenciem, porque às vezes a gente vai ter somente as tubulações. E aí quer dizer que esse paciente não está ativo, quer dizer que ele tem uma alteração degenerativa já da retina estrutural e ele não precisa ficar tomando injeção. Então, tubulação não precisa injetar. Cisto intrarretiniano, que a gente vê em todos os congressos falando que ele é mais deletério para a visão do que o subretiniano, tem que tratar. E aí eu vou entrar num parênteses que é uma opinião pessoal, tá? A gente tem a membrana do tipo 1 e a membrana do tipo 2. A membrana do tipo 1, geralmente ela dá mais um líquido subretiniano. E ela não é tão mal quanto uma membrana do tipo 2, né? A gente vê, né, que muitos estudos que falam que às vezes essa membrana do tipo 1 ela fica nutrindo, né, a retina externa que está logo acima. E aí a membrana do tipo 2, que ela rompe e fica embaixo da retina, ela com uma injeção, duas injeções, às vezes ela cicatriza totalmente, mas ela deixa uma fibrose subretiniana muito grande, e isso é muito deletério para a retina externa. E a gente fala que os cistos intrarretinianos, eles são mais deletérios para a visão. Então eu faço uma análise, por quê? Uma comparação, porque a membrana do tipo 2, geralmente ela dá muito mais cisto intrarretiniano do que a membrana do tipo 1. Então, não acho que seja o cisto intrarretiniano que seja deletério. É porque ele está mais associado com a membrana do tipo 2, que para mim tem um prognóstico visual muito pior. Então, essa é aquela história do ovo ou da galinha. Será que é o cisto ou será que é a membrana? Então, para mim, a membrana está mais associada com o cisto intrarretiniano, consequentemente, o prognóstico visual do tipo 2 é um pouco pior, e aí por isso que a gente pode ter essa associação. Mas eu posso estar viajando, isso é uma opinião pessoal, tá? Se fizer sentido para você,
né? E aí isso é importante porque às vezes a gente fica lá tratando uma membrana do tipo 1 e às vezes a gente não precisa tratar tanto se o paciente não está tendo uma resposta tão boa, se ele mantém o líquido, claro, né? Se ele cresce muito líquido, aumenta o descolamento seroso, você tem que controlar aquela membrana. Mas se ela mantém comum lá, parecido o descolamento, às vezes a gente pode só acompanhar o paciente, ele vai ter uma boa visão. Enfim, isso é uma opinião pessoal. E aqui a gente tem um descolamento seroso, né? Uma refletividade mais baixa e bem homogênea. Às vezes, quando a gente vê grumos de, entre aspas, né? Grumos de hiperrefletividade, a gente fala que é serosanguinolento, descolamento hemorrágico do epitélio pigmentado da retina, mas eu acho isso um pouco subjetivo, tá? Isso aqui é um descolamento seroso, isso aqui pode ser uma vasculopatia polipoidal, pode ser até mesmo uma serose com descolamento grande, pode ser diversas coisas, tá? E um pad drusenóide que eu já mostrei para vocês. Aqui, só uma pequena diferenciação, né? Que não é incomum, eu já vi alguns colegas oftalmologistas confundindo o descolamento do epitélio pigmentado da retina seroso com o descolamento seroso da retina neurosensorial. Então, tem algumas diferenças. Primeiro, o fotorreceptor, a gente vê que começa a alongar no descolamento seroso, ou às vezes ele começa a ficar irregular aqui. Geralmente, a angulação dos dois lados, ela é mais fechadinho e elas são mais parecidas. Enquanto que no descolamento do epitélio pigmentado da retina, a gente pode ter um lado que é um pouquinho mais aberto do que o outro, tá? Mas eles podem ser iguais, mas geralmente eles são um pouquinho maior do que a angulação do descolamento da retina seroso. E a gente consegue ver que embaixo do descolamento do EPR, a gente fica uma linha muito fininha, que é somente a BRU. Enquanto que aqui fica uma linha mais grossa, porque tem o EPR e a BRU, aquele complexo. Tá? Então essa irregularidade também fala mais a favor de ser o descolamento do EPR, quando geralmente a retina, o descolamento sensorial, é um pouquinho mais regular. Tá? E nem sempre você trata o paciente de serose, o descolamento do EPR vai sumir. Tá? Então, só para a gente fechar isso, que eu acho que eu já falei até demais, desculpa até ter passado do tempo, né? Mas eu gosto de falar devagar para entender, ainda mais se a aula vai ficar gravada, depois vocês podem passar mais rápido de um lado para o outro, tá bom? Então, só lembrando do passo a passo. Análise da qualidade do exame, ver a intensidade do sinal, se está focado na região de interesse, saber bem a anatomia, porque você só vai saber dizer o que está errado quando você sabe o que é o certo. As opacidades do meio podem atrapalhar. Então, se você não está vendo com muita nitidez aquela estrutura, não se comprometa, não fale nada se você não tem a certeza. Tá? Utilize os termos adequados, como hipo, hiperrefletivo. Tá? Vou ser muito sincero, não sei como é que escreve hiperrefletivo, se está certo ou errado, se tem esse C, se não tem. Tá? Então, desculpa se estiver errado. Mas, enfim, português nunca foi muito forte, mas, enfim. E não esquecer da análise dos subcampos, tá, pessoal? Porque isso é importante. Você consegue mostrar para o paciente a melhora no exame. Bom, pessoal? Então, obrigado pelo tempo aí de vocês. Foi um prazer enorme. Excelente, Eduardo. Muito, muito didática e muito atualizada a sua aula, com conceitos novos aí, né, Obrigado, André. recente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Acho que todo mundo entendeu tudo muito bem. Tem umas coisas interessantes que você falou, que eu sempre repito para as fellows, essa questão de quando você vai dar o laudo do CT, você se preocupar em descrever mais do que tirar, enfim, né, ficar preocupado nas conclusões, entendeu? Então, saber detalhar, né, a anatomia, as lesões, realmente é importante, em vez, às vezes fica querendo dar o diagnóstico, mas no laudo você tem que ser, principalmente focar na descrição, né? Então, isso é bem importante mesmo. Deixa eu ver aqui. Bom, Jaque, quer falar alguma coisa? Uma coisa que já aconteceu assim com colegas de alguém indicar um tratamento, por exemplo, edema macular diabético, deu o diagnóstico e indica o tratamento com anti-VEGF. Aí o paciente voltou para o médico e aí o médico falou assim, pô, mas eu ia fazer os Urdex. Aí o paciente, mas você vai fazer os Urdex? Mas o outro médico está mandando fazer anti-VEGF? Então, assim,
complica, Confunde. entendeu? Então, você não pode, porque assim, o paciente é do médico, assistente, e às vezes ele já tentou fazer 30 anti-VEGFs, às vezes ele quer fazer um Usurdex agora para ver se melhora. Então, não se comprometer. Quem pegar um laudo meu por aí dizendo edema de mácula compatível com oclusão venosa, indico anti-VEGF, pode ter certeza que eu fiz esse laudo pro convênio, tá? Porque aí no convênio você tem que dizer, porque senão o cara não vai entender o que que é imagem hiporrefletiva, o cara não vai ter a menor ideia. Então, nesses casos, claro, né? Estou fazendo um laudo direcionado explicando a doença para o convênio para ele liberar. Mas tenta-se não se comprometer. É exatamente isso. Eu queria agradecer a você, Eduardo. A sua aula é sempre maravilhosa e é uma delícia a gente ficar ouvindo uma aula tão detalhada, tão completa, assim, um dia, porque são tantos detalhes, tantas coisas que a gente se perde, e essa questão essa atualização que você deu, e essa conclusão em relação aos cistos, né, da membrana tipo 1, tipo 2, e realmente, né, você pensando, faz todo sentido, né? Isso não são os cistos, né? É o prognóstico mesmo da membrana que é ruim, né? Então, é muito legal ouvir isso. Desculpe a cachorra. Obrigado, Jaque. Obrigado pelo carinho sempre. Obrigada a você. Empenhar ao máximo para poder ensinar o pouco que eu sei, né? Porque você tem isso, vai aprendendo a cada dia, né? Tem meus fellows lá no HO São Gonçalo que eles estudam OCT, então, cara, cada hora eles chegam com uma coisa que eu falo assim, cara, não sabia disso, vou aprender, deixa eu fazer uma cara aqui de que sabia, né? Porque cada hora chega uma coisa nova. Isso aí É verdade, é verdade. Faz aquela cara de paisagem, de vez em quando eu tenho que fazer uma cara de paisagem, porque... Fala que sabia, pega o telefone, só um minutinho, eu já volto, vai no banheiro, pô, pesquisa rapidinho no Google e pronto. Isso aí. Obrigada, Eduardo. Foi Na ótimo. semana que vem estamos juntos de novo, né, Eduardo? Fechadíssimo. Obrigado aí. Então, nos vemos semana que vem, pessoal. Só para o chat aqui, todo mundo super elogiando. Obrigado, pessoal. Foi excelente mesmo. Parabéns, cara. Obrigado. Obrigado, galera. Uma boa noite. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Fica com Deus, Valeu. pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite.